buracos e calçadas desniveladas. Uma situação que custou caro a Márcia. Depois de levar um tombo, ela precisou passar por uma cirurgia. O resultado do acidente foram 10 pinos na perna e 120 dias sem se movimentar direito. Eu estava na rua Doutor Brito, né, e fui atravessar e não percebi que tinha um desnível do passeio de mais ou menos uns 30, 40 centímetros. Aí quando eu atravessei, eu já caí no ar, assim, né, eu já dei o passo em falso. Quando eu caí, eu já caí com a perna virada. Ela fraturou o fêmur durante a queda. Agora tenta contornar o problema em casa com o uso de uma cadeira. Então, assim, é todo um transtorno, né, por conta de uma queda, né, assim, né, inesperada mesmo, né. Se por um lado o foco dos investimentos públicos em mobilidade urbana recai sobre o asfaltamento de ruas, por outro o pedestre fica esquecido. É difícil, aqui na rua, todas as ruas são muito estreitas e ainda por cima o povo estaciona nas calçadas, né, que é pior ainda para andar. Falta ainda a consciência dos moradores e fiscalização municipal. Em alguns lugares é preciso andar no meio da rua para desviar dos entulhos jogados na calçada. Eu acho que além de entulho, o lixo em Viçosa, essas caçambas que o pessoal vai lá e quebra, sai, fica muito lixo derramado, passeio muito quebrado. Eu acho que tá bem complicado assim, a mobilidade aqui em Viçosa. Quem dirige também sofre. Neste ponto da rua Vigílio Val, metade do quebra-molas se soltou. O lugar fica ainda em frente a uma escola, sendo um ponto movimentado nos horários de pico. Difícil, né? As ruas são ruins, tem muito buraco, as ruas são estreitas, o pessoal não respeita a sinalização de proibido estacionar, então é realmente muito complicado. Além da maior parte das calçadas de Viçosa serem estreitas, algumas ainda possuem escadas com mais de 10 degraus, como essa daqui na Travessa Simonini. Segundo pesquisa divulgada em agosto deste ano, realizada por uma seguradora membro da Transparência Internacional, cerca de 50% das pessoas andam a pé em todo o mundo e mais de 20 mil pedestres morrem por ano no trânsito. A situação não é diferente em Viçosa. Dona Maria, por exemplo, sofreu um acidente na rua José de Aguiar no último ano e quase morreu. Às vezes está na hora da gente passar, o carro passa, né, quase que atropela a gente. Mas essa menina mesmo já foi atropelada aqui dentro de Viçosa. A gente que desceu do ônibus, aí a moto atropelou a gente. A senhora chegou a machucar muito? Aí ela que machucou mais as pernas, eu machuquei o pé, nós fomos parar no hospital por causa disso. Um dos responsáveis pela elaboração do Plano de Mobilidade de Viçosa afirma que há poucas políticas públicas que considerem as condições de locomoção do pedestre. Os planos de mobilidade ou as medidas, né, de governo, principalmente do governo local com relação a essa questão, elas sempre contemplam o pavimento rodoviário da rua, ou seja, a pista. Pouca coisa se faz para o pedestre. E o pedestre ele tem uma importância muito grande. A gente diz que a pista do pedestre é o passeio. E a gente vê com frequência a prefeitura anunciar pavimentação de ruas, né? Mas dificilmente a gente vê a prefeitura anunciar pavimentação de passeios. Então, eu poderia dizer, resumindo, que o pedestre é o grande esquecido da mobilidade. Segundo o Instituto de Planejamento do município, os proprietários de imóveis construídos antes do ano 2000 de forma irregular não podem ser multados pela falta de infraestrutura das calçadas, de acordo com a atual lei municipal. As obras com alvará realizadas depois dessa data e que desrespeitam a legislação pagam uma multa mensal de R$ 189. O problema é que muitos moradores preferem construir sem alvará porque a multa, nesse caso, é quase insignificante e, pela lei, não há impedimento. A maior parte das construções aqui de Viçosa paga outra taxa, muito mais baixa que essa, que é de R$ 3,78 por metro quadrado. O Código Tributário foi feito dessa forma. Quando não tem alvará, paga-se R$ 3,78, que é o FM, que é a Unidade Financeira Municipal. Quando tem alvará, aí paga R$ 189. Matemática pura, então por isso que Viçosa está a maior parte dela irregular. A imagem do Colégio Raul de Leone só pode ser vista de longe. Esse é um dos raros momentos de distração que Júlio tem ao longo do dia.
Ele ficou paraplégico em 2011 depois de um acidente de moto e, desde então, sai de casa somente 2 vezes por semana para fazer fisioterapia e estudar na PAI. Então, é muito difícil. Cadeira de roda, sai pulando, mancando com ele. Garra, roda quebra, é muito difícil. Tudo porque na rua onde Júlio mora não passa ônibus. E, além disso, ele precisa ser quase carregado porque também não tem asfalto. O que mais me incomoda aqui é não ter como sair com ele para passear, porque ele precisa disso, precisa distrair, precisa de ver gente, conversar, e fica só em casa porque não tem condição. Mesma realidade de Eunice, que mora no bairro Santa Clara. Cadeirante há 12 anos, ela se sente cansada da falta de lazer para pessoas nessa condição. A gente não tem condições sequer de sair para passear na casa de um vizinho, de um amigo, porque a rua não oferece condições. A rua, quando está de terra, de sol é só terra. Quando é chuva, é o barro puro. Então não tem como o cadeirante deslocar, nem numa época do sol e nem na época da chuva. E se sair de casa já é difícil, o acesso a prédios e banheiros é um obstáculo a mais. Maria José dá aula 2 vezes por semana e sempre enfrenta o desrespeito de motoristas que estacionam na vaga reservada para deficientes. Está muito reincidente, está acontecendo com muita frequência. Isso me dá um desgaste muito grande, eu perco tempo. Às vezes eu chego até um pouco atrasada na minha aula, mas eu não deixo de ligar, porque ali eu não estou defendendo só o meu direito, eu estou defendendo o direito de outras pessoas também. A falta de acessibilidade é uma realidade diária na vida de qualquer cadeirante. Por exemplo, esta rampa em que não há sequer a inclinação adequada. Mas tão grave quanto isso é o desafio de mudar um problema que parece invisível para muita gente. Os deficientes precisam conviver com a limitação da sociedade que ainda olha com preconceito e nenhuma naturalidade para essas pessoas. O meu amigo que eu tinha de infância que vinha aqui em casa era um deficiente também, que tem deficiência mental. Os outros não vinham conviver comigo. Isso vai criando um modo do próprio deficiente ver assim, não, eu não posso conviver comigo, há um limite. Considero o processo inclusivo em todo o seu âmbito extremamente importante para que as pessoas possam conviver com essa diversidade em todos os âmbitos da sua vida, principalmente na sua formação, né, desde o início do seu período escolar, porque a deficiência sendo naturalizada nesse cotidiano desse indivíduo, ele convivendo com ela e resolvendo os problemas que vão ser advindos dessa convivência, quando ele chegar lá na frente para exercer a sua profissão, a presença dessa pessoa com deficiência vai ser natural. Segundo a diretora do Instituto de Planejamento do Município, IPLAN, os projetos de acessibilidade em Viçosa vão ser contemplados no Plano Municipal de Mobilidade Urbana. Esse documento deve ser entregue pelo órgão até abril de 2015 para o recebimento de verbas do governo federal. Nesse projeto vai ser um levantamento, um cadastramento das ruas, onde tem garagem, onde tem postes, equipamentos urbanos, lixeiras. Vai ser um grande projeto, só que tem que estar na parte de projeto. Aí depois vem a parte de execução, só que aí realmente tem que separar nos órgãos da prefeitura. Então, projeto e plano, execução, Secretaria de Obras, fiscalização, Departamento de Fiscalização. Até lá, olhares como o de Júlio vão continuar assim, distantes. No lugar da placa da Praça Emílio Jardim, só ficou o suporte. Onde há a sinalização, o que falta é o respeito para dar a preferência. Edilson é taxista há 8 anos e diz que o problema está por toda a cidade. A sinalização é muito complicado, só para quem trabalha aqui que a gente vê. Veja bem, a cidade não tem uma placa, vamos supor, para a saída da cidade, você tem que estar informando todos os dias os motoristas, aí fica difícil para trabalhar. Para fazer o contorno na rotatória, a prioridade é para quem tem pressa. Nos estacionamentos proibidos, o que se vê são muitos carros e tem pedestre andando fora da faixa. As reclamações vêm de todos os lados. Com o sinal e com como estão mexendo no asfalto, está muito difícil até para nós ciclistas e há muito de respeito por parte do que dirigem os automóveis. Parece que tem mais carro do que gente na cidade. Eu acho que está chegando um ponto que só o sinal não vai resolver.
Mas tem hora que o pedestre também não sabe respeitar, não. Ele acha que tem o direito de atravessar a hora que ele quer. E tem hora que a gente não pode parar. Tem hora que é meio complicado. Sou instrutor de autoescola, né? E às vezes a gente vê com o aluno aqui, o aluno está andando, então a gente para e tem que dar preferência para a pessoa que está errada ali, porque senão provoca acidente. Não é para menos. Viçosa tem atualmente um veículo para cada 4 habitantes, mesmo índice do Brasil, de acordo com o Denatran. Só de motocicletas, são 17.153 circulando diariamente. Quem dirige sobre 2 rodas sente o risco. Se o motorista compreendesse que tem que dar o espaço para se fazer a ultrapassagem à esquerda, que é por regra, mas o motorista habilitado ainda não conhece essa regra, porque fecham tanto e às vezes você vê tanta ultrapassagem pela direita irregular. Todos esses problemas enfrentados no trânsito são reflexo do aumento da frota de veículos a cada ano na cidade. De acordo com o Census 2014, uma publicação do Instituto IMPEC de Pesquisas em parceria com diversos órgãos de Viçosa, os números saltaram de 23 mil veículos em 2008 para mais de 34 mil em 2013. E um dos motivos para isso é a falta do incentivo ao uso do transporte público. Este especialista em mobilidade urbana afirma que uma pessoa em um carro ocupa 40 vezes mais espaço no trânsito do que se estivesse no transporte coletivo. O problema é a precariedade desse transporte. Ele opera de uma forma muito precária, em termos de frequência, em termos de conforto, em termos de rapidez, em termos de itinerário, né? Então, esses fatores não estimulam as pessoas que têm automóvel de pegar um ônibus, né? O que seria o ideal. De acordo com o IPLAN, o Instituto de Planejamento do município de Viçosa, uma verba para a colocação de placas na cidade deve ser liberada em outubro deste ano. Semáforos também vão ser colocados na rua Antônio Lopes Leles, que dá acesso ao Coeducar. E há ainda a proposta de se voltar com o sistema rotativo nos estacionamentos para desafogar o trânsito. As pessoas chegam de carro, colocam lá e ficam o dia todo. Então, outras pessoas que estão transitando não conseguem achar a vaga. Então, às vezes, não é porque tem muitos carros circulando, às vezes é porque tem muitos carros parados. Então, essa questão do rotativo é o que, de imediato, já pode resolver um pouco. Mas vai ser feito? Sim, sim. A diretora do IPLAN afirma ainda que não há um especialista em trânsito na prefeitura, o que dificulta a elaboração de projetos. Aqui em Viçosa a gente não tem engenheiro de tráfego. Então, quando foi implantado esses semáforos, foi feito um estudo lá na BH Trans. Então, hoje a gente faz estudos, mas sempre a gente tem que correr atrás realmente do engenheiro para ver se vai funcionar. Porque às vezes a gente muda achando que vai beneficiar a todo mundo e acaba piorando a situação.